Opa, Mochi aqui. Antes do vídeo começar, gostaria de deixar claro que a timeline que irei abordar não é algo oficial, portanto, não leve como uma verdade absoluta. Claro que eu pesquisei a fundo sobre, mas vamos lembrar que uma coisa ou outra pode acabar mudando com o tempo. E eu sou só um fã tentando ajudar a comunidade a compreender a bagunça que é essa franquia além dos animes. Novamente, pode conter erros e eu não citarei todas as side stories secundárias e extras, apenas as que provavelmente ainda fazem parte do canon, ou fará em futuras publicações nas light novels, os livros. Eu inicialmente não iria colocar certas histórias nesse vídeo, mas conhecendo minimamente o autor, presumo que seja melhor adicioná-las mesmo assim, porque no futuro elas provavelmente vão ser ditas como canon. Esse vídeo provavelmente será dividido em mais de uma parte, portanto, se acomode e não precisa necessariamente prestar atenção no vídeo. Pode ouvir enquanto faz qualquer outra coisa. Antes e durante a encrade. O começo. Prólogo. Uma pequena side story de Sword Art Online. Ela foi lançada para anunciar a parceria da série com a IBM Japão. Kayaba Akihiko está encontrando dificuldades com a modelagem 3D dos avatares do futuro Sword Art Online, até que ele vê um anúncio do IBM Watson e resolve investigar fazendo uma visita à sede japonesa da empresa. Lá ele se encontra com um funcionário que lhe mostra as maravilhas da computação cognitiva. Considere essa história um prólogo, que acontece antes de qualquer outra história, embora seja algo bem curto e simples, não interferindo em nada você optar por não ler. Ela não tem uma data específica de onde se passa, apenas que é durante o desenvolvimento do Sword Art Online. O primeiro dia. 6 de novembro de 2022. Essa é a história que conta como foi o primeiro dia do Kirito dentro do Sword Art Online. Uma história muito bonita e tocante sobre o personagem, e que infelizmente não tivemos a adaptação dela para anime. Bom, pelo menos ainda. Nem em Progressive essa história é contada, mas ela está disponível no volume 8 da série principal. Fazendo um paralelo com o anime, que é a mídia que o pessoal mais reconhece de Sword Art Online, ela se passa logo após o final do primeiro episódio, quando Kirito deixa o clã na cidade inicial do primeiro andar. O próximo dia, 7 de novembro de 2022. Essa é uma história que acontece logo após The First Day, o primeiro dia. Ela detalha como Argo e Kirito se conheceram dentro do Sword Art Online. O próximo dia foi uma história dada como bônus ao assistir o filme Sword Art Online Progressive Area of a Starless Night nos cinemas japoneses. Essa história ainda não foi publicada nos volumes da Light Novel, mas com certeza futuramente isso irá acontecer, como de costume. O sétimo dia, 13 de novembro de 2022. 7 dias desde o início do serviço oficial de Sword Art Online, a caminho do próximo destino, a cidade de Toubana. Kirito enfrenta uma caverna que bloqueia sua rota. No entanto, apesar de superar facilmente a masmorra quando estava solo no beta tester, Kirito não conseguiu desta vez. A causa desse fracasso está em uma obscura sensação de medo que engoliu Kirito e interrompeu seu ritmo. A história ocorre pouco antes do predestinado encontro entre o Espadachim Negro e a Relâmpago. Essa side story foi dada como bônus ao assistir nos cinemas japoneses o filme Sword Art Online Progressive Scars of Deep Night, segundo filme de Progressive. Também não está disponível nos volumes das light novels, pelo fato de ser algo recente. História sobre o primeiro dia daquele homem que ninguém conhece.
21 de novembro de 2022. O dia em que Poe cometeu seu primeiro assassinato dentro do Sword Art Online. O dia em que ele decidiu o que queria fazer nesse mundo. Uma side story do Poe. Pois é, uma side story do Poe. Caralho! Irei dispensar comentários porque é basicamente um primeiro dia, só que do Poe. Essa história foi postada como bônus pelo lançamento do jogo mobile Sword Art Online Variant Showdown. Ué, moço, e isso lá é canon? Olha, lendo a história eu posso supor que sim. Pode ser que não, mas... Bem, a intenção do vídeo é pôr as side stories em ordem cronológica, né? Se o Ricky Kawahara disser que não, é outra história. Também não está disponível nos volumes das light novels. Para ter uma noção, essa história acontece 14 dias após o Kirito conseguir a Anneal Blade, lá em The Fifth Day. Progressive Audiodrama, Lisbeth Edition e Silica Edition, 27 de novembro de 2022. 3 semanas após o início do Jogo da Morte, Sword Art Online. Lisbeth se encontra na praça central do primeiro andar de Aincrad, completamente destruída e sem forças para aceitar sua nova realidade. Temos aqui uma espécie de o primeiro dia da personagem. A versão da Silica também segue esse mesmo esquema e, particularmente, eu já considero canon. Essa história da Lisbeth aqueceu meu coração. Por que está colocando as duas ao mesmo tempo? Bom, é que ambas foram dadas como bônus do Blu-ray do primeiro filme de Progressive. Acontece que tem uma diferença nelas. Não são histórias lidas e sim ouvidas. Ué, moço, que porra é essa? Basicamente, você escuta elas narrando a própria história. Por isso o nome audiodrama. A primeira é a Lisbeth Edition, que se concentra na história de Lisbeth. Vocês vão me perdoar, mas eu não achei nada sobre a data em que a versão da Silica se inicia, mas dado as circunstâncias, provavelmente são datas bem próximas. E sim, é no mesmo esquema do audiodrama da Lisbeth, contando a história dela no início do Sal. Eu não consegui ler a versão da Silica desse bônus, mas, novamente, acredito fortemente que as datas não são muito distintas. Eu não consegui ler a versão da Silica deste bônus, mas, novamente, acredito fortemente que as datas não são muito distintas. Bom, essas duas side stories também não estão disponíveis nos volumes das light novels, embora existam sim script delas. Então não é impossível futuramente elas acabarem vindo em forma de livros em volumes futuros da série. Canção memorável. Novembro de 2022. Após Mito abandonar Asuna no primeiro andar, Mito se encontra de coração partido e com um enorme peso na consciência. Vagando em busca de salvação ou talvez de castigo divino, a menina acabou na aldeia de Lae'zel, nos extremos do primeiro andar. Esperando por ela, acontece um encontro casual com duas jogadoras. A primeira foi uma jogadora de beleza refinada, chamada Ashley, enquanto a outra era uma garota com uma voz suave para músicas, chamada Yuna. Essa história foi dada como bônus do Blu-ray do primeiro filme de Progressive. Também não está disponível nos volumes das light novels. Dor Curável. 4 de dezembro de 2022. 30 minutos após a conclusão do primeiro andar de Aincrad, Mito se vê arrasada novamente ao lembrar de sua traição. Bom, essa é basicamente a continuação direta de Canção Memorável. Então irei dispensar comentários. Só digo uma coisa. Quem gostou da Mito, personagem original dos filmes de Progressive, vai amar essa história. Essa side story foi dada como um brinde na compra do Blu-ray do segundo filme de Progressive, Scares of Deep Night. Também não está disponível nos volumes das light novels. Progressive 4.2. 1 de janeiro de 2023.
Ok, é basicamente uma história que se passa após o final do volume 4 barra início do volume 5 de Progressive. Essa história, apesar de provavelmente ser canônica, não foi colocada nos volumes de Progressive em si. Quem sabe em algum volume compilado de side stories de Progressive. Essa história ocorre após a conclusão do quinto andar de Aincrad. Fazendo um paralelo com o que temos em anime, ocorre após o segundo filme de Progressive, Scares of Deep Night. Rena de Nariz Vermelho, 8 de abril de 2023. No andar 11, Kirito salva uma pequena guilda em uma dungeon. Bom, vocês sabem, daí nasceu um dos eventos mais conhecidos e memoráveis da série. A história está disponível no volume 2 da série principal das Light Novels. Equivale ao terceiro episódio da primeira temporada. Sim, essa história é uma história secundária. Canto Esperançoso, do dia 15 ao 18 de outubro de 2022. Basicamente, a história narra os eventos que levaram à morte de Yuna em Sword Art Online. Essa história foi inicialmente lançada em 4 de março de 2017, como um bônus para as exibições da terceira semana de Sword Art Online Ordinal Scale, no Japão, entre 4 e 10 de março de 2017. A história foi relançada em formato e-book, como um bônus grátis para a 12ª semana de exibição do filme no Japão, a partir de 6 de maio de 2017. Canto Esperançoso é uma prequel dos eventos de Ordinal Scale. Não está disponível nas Light Novels. Para você ter uma noção do momento em que essa história se passa, o início de Rena de Nariz Vermelho começa em 8 de abril de 2023 e termina em 25 de dezembro de 2023, ou seja, se passando no meio dessa história. O Espadachim Negro, 23 até 24 de fevereiro de 2024. Cílica, uma domadora de bestas, e sua querida Pina, seu dragãozinho de estimação, entram em uma floresta densa, com o propósito de mostrar a seus antigos companheiros que seria capaz de se virar sozinha. Mas algo acontece. Essa história está disponível no volume 2 da série principal e, sim, é uma história secundária. Quando essa história acontece, o boss do andar 50 já foi derrotado. O Kirito já adquiriu a Elucidator de um drop raro. A Sugurra já começou a jogar Alphen Online. O Kirito também já conseguiu a Onyx Skill Dual Blades. E atualmente a linha de frente se encontra no andar 55. Sétimo andar, mais uma vez, março de 2024. Nessa história, Asuna já é membro dos Cavaleiros do Pacto de Sangue. Asuna e Kirito vão investigar um certo rumor sobre os membros do Caixão Sorridente estarem com uma base no sétimo andar de Aincrad. Essa side story foi dada como um bônus do evento Dengeki Bunko na compra de produtos. Sétimo andar, pela terceira vez. Bom, essa é basicamente uma continuação direta da história anterior. Foi dada como bônus pela compra de produtos no evento Dengeki Bunko. Tanto essa quanto a anterior não estão disponíveis na Light Novel. Os Progressistas. Os Progressistas, foda. Meu Deus, esse nome traduzido fica muito paia. Dia 6 até 7 de março de 2024. No andar 56, os jogadores da linha de frente estão tendo dificuldades para conseguir avançar para o próximo andar. Será necessário usar NPCs para progredir? Essa história está disponível na Material Edition Remix, um livro com histórias antigas do Reiki que foram reajustadas para se encaixar no canon, além de ter sido redesenhada pelo mangaka de Phantom Bullet e Alicization.
Inicialmente essa história foi lançada no evento Comitia, como um doujin. Não está disponível na Light Novel, embora seja canônica. Um caso de assassinato dentro das muralhas. 22 até 23 de abril de 2024. A linha de frente se encontra no andar 59 nesse momento. Asuna e Kirito testemunham a morte de um jogador dentro da Save Zone, enquanto eles estavam jantando em um restaurante NPC no andar 57. Essa história está disponível no volume 8 da série principal. Pois é, essa história também é uma história secundária. Oração das Irmãs. De 11 até 23 de maio de 2024. Ambientado no mundo real durante os meses finais do incidente de Sword Art Online, e narra como Kono Yuki e sua irmã Kono Aiko conheceram Merida, o que levou as três a fundar a guilda Cavaleiros Adormecidos. Oração das Irmãs é uma side story bônus lançada como brinde do Blu-ray do anime Sword Art Online. Foi inicialmente lançado como parte da versão de edição limitada do 9º e último volume do Blu-ray da segunda temporada, 24 de junho de 2015. Para o 10º aniversário da série de light novels de Sword Art Online, Oração das Irmãs foi relançada como parte de uma coleção de histórias secundárias intitulada Kiss and Fly, volume 22 da série principal, em 10 de outubro de 2029. Mano, 2029, cara. Meu Deus, eu tava doidão gravando esse áudio. É 2019, tá, gente? Eu errei aqui, tá? Perdão, fui Neymar. Calor do Coração. 24 até 26 de junho de 2024. No andar 48, em Lindas, Kirito vai até uma loja em busca de uma nova espada que fosse tão poderosa quanto sua Elucidator. Daí se inicia a aventura de Kirito com a ferreira mais carismática de Aincrad. História disponível no volume 2 da série principal. Uma das minhas histórias favoritas de Sword Art Online. Também é uma história secundária. Refeição emocionante de Agil e Klein. Agosto de 2024. Pouco depois da luta contra o boss do andar 67, Agil convida Kirito e Klein para a sua loja. Os dois homens que pagaram a Argo para comprar informações sobre a comida menos favorita de Kirito, ou seja, que ele odeia, queriam comprar e oferecer-lhes esta refeição como forma de brincadeira. Pensa nos filhos da puta. O plano deles era alegrar Kirito, que estava de mau humor, desde a recente luta contra o boss, que resultou na morte de jogadores. Essa é uma side story que Reki escreveu para a feira Dengeki Bunko, lançada em 1 de agosto de 2017. Não está disponível na Light Novel. Som da Água, Som do Martelo. Agosto de 2024. Uma side story que narra a visita de Kirito à loja de Lisbeth para atualizar sua Dark Repulse para a mais 40. 13 meses depois de Lisbeth ter criado a espada para ele. Essa história faz parte da coletânea The Lisbeth Edition. É uma coletânea de histórias bônus da Lisbeth, publicada pelo próprio Reki Kawahara, em formato de doujin. Essa coletânea foi lançada em 5 de maio de 2012 e não está disponível na Light Novel. Banho ao ar livre. 1 de outubro de 2024. Asuna convida Lisbeth para um banho ao ar livre e traz Kirito para atuar como guarda-costas. Essa é uma side story bônus de revista. Foi lançada inicialmente em 9 de fevereiro de 2013 como parte de um evento da Dengeki Bunko, em 28 de setembro de 2020. A história foi relançada através do canal Reki Kawahara no Nico, como uma side story somente para assinantes do canal.
E não está disponível na Light Novel. O 14º Outono. 4 de outubro de 2024. O chefe do andar 73 foi derrotado. Cílica convida Kirito para passar o aniversário dela com ele, basicamente. Essa história foi lançada em formato de doujin pelo próprio Reiki, na coletânea The Pina Edition, uma coletânea de pequenas histórias da Pina, e foi lançada em 5 de maio de 2013. Não está disponível na Light Novel. O dia anterior. 24 de outubro de 2024. Um dia após a proposta verbal de casamento de Kirito para Asuna, a história narra uma aventura que os dois vivenciam quando o garoto tentou trazer sua noiva para uma certa casa de madeiras no andar 22, que ele planejava morar. Ele compra a casa e, misteriosamente, descobre que a casa sumiu. O dia anterior é uma side story bônus que foi lançada junto do Blu-ray do anime, inicialmente lançada como parte da versão limitada do primeiro volume do Blu-ray da primeira temporada, em 24 de outubro de 2012. Mas no 10º aniversário da série de Light Novels, o dia anterior foi relançado como parte de uma coleção de histórias paralelas, intitulada Kiss and Fly. Beijos e voo, é isso. Basicamente ela tá no volume 22 da série principal e foi lançado em 10 de outubro de 2019. Dias açucarados. Dia 24 até 28 de outubro de 2024. A história se passa após o casamento de Asuna e Kirito em o dia anterior e narra os primeiros dias de vida do recém-casado em sua recém-adquirida casa de toras no andar 22 de Aincrad. Dias Açucarados é uma side story bônus que foi lançada como brinde do Blu-ray do anime, precisamente na versão limitada do 5º Blu-ray da segunda temporada, em 25 de fevereiro de 2015. Essa história ainda não está disponível na Light Novel. Garota do Orvalho da Manhã. 30 de outubro de 2024. 6 dias após Kirito e Asuna começarem sua lua de mel no andar 22, Kirito sugeriu a Asuna se aventurar em um local na área nordeste da floresta daquele andar, onde havia rumores de que um fantasma vagava. Apesar de seu medo intenso de fantasmas, Asuna concordou com a oferta. Dispenso comentários, vocês sabem, nossa querida e fofa Yui. Essa é a história dela. História disponível no volume 2 da série principal. Pois é, a história da filha adotiva de Kirito e Asuna é uma história secundária. Quebrando o limite de dano. Em um momento indefinido de Aincrad, ao discutir com Asuna se Sword Art Online tinha um limite de dano, considerando que os RPGs tradicionais geralmente limitavam o dano máximo de qualquer ataque único a 9.999 pontos de dano, Kirito começou a listar uma série de métodos diferentes para aumentar a quantidade de danos que poderiam ser causados de uma única vez, com a ajuda de vários jogadores. No entanto, quando Asuna perguntou sobre seu papel nesse plano, Kirito respondeu que sua ajuda não seria necessária. Asuna então pisou em seu 5º dedo e o fez sentir como se tivesse sofrido 99.999 pontos de dano. Cara, eu resumi a história basicamente. Essa é uma side story bônus que foi lançada em outubro de 2012, como parte de um evento da Dengeki Bunko, realizado entre 10 de agosto de 2012 e 31 de outubro de 2012. E não está disponível na Light Novel. Poder defensivo. Data indefinida, mas se passa durante o arco Aincrad. Asuna de alguma forma adquiriu uma armadura de biquíni e se pergunta como aquilo consegue dar ainda mais proteção do que uma armadura de corpo inteiro. Mas Kirito não ajuda muito, uma vez que sua única teoria é que aquilo seja um item mágico, apesar de Sword Art Online não ter magia. Poder defensivo
é uma pequena side story de Sal distribuída em um dos eventos da Dengeki Bunko em 1 de agosto de 2015, e não está disponível na Light Novel. A Promessa Final. 7 de novembro de 2024. Silica estava em sua casa na cidade de Floria, no andar 47. Ela estava relaxando com Pina, quando Pina começou a agir de forma estranha. Essa é a história que narra os últimos momentos de Silica dentro do Sword Art Online, no momento em que Kirito zerou o Sword Art Online, libertando todas as 6.147 pessoas que sobreviveram ao incidente até então. Foi lançado em uma coletânea chamada Silica Edition. É uma coleção de histórias bônus da Silica, publicada pelo próprio Riki Kawahara em formato de doujin. Também não está disponível na Light Novel. Com isso, podemos finalizar a sessão Aincrad, envolvendo todas as side stories que se passam nesse período inicial de Sword Art Online. A próxima será Fairy Dance e pós-Fairy Dance. Durante e depois de Fairy Dance. Salvia e o MTB. 26 de janeiro de 2025. Após a prática matinal de Kendo, Kazuto e Sugura relembraram uma memória de infância envolvendo a flor de salvia. De repente, lembrando de algo, Kazuto decidiu levar Sugura para passear de bicicleta. Salvia foi lançado em 5 de maio de 2009. É a quinta Material Edition escrita por Riki. A história foi posteriormente relançada sob o título Salvia and the MTB em 9 de junho de 2018. Esta nova versão da história teve algumas mudanças em comparação com o lançamento original, que vão desde mudanças estilísticas até novos parágrafos originais que ligam a história aos eventos da série principal. Esta versão atualizada da história foi incluída no Material Edition Remix. A história se passa durante o arco Fairy Dance, precisamente após o final do capítulo 8 do volume 4 da Light Novel principal, que é equivalente ao momento em que Sugou Nobuyuki ataca Kazuto no estacionamento frente ao hospital de Asuna, ou seja, após esse dia. A trama segue Kirigaya Kazuto e Sugura passando um dia juntos. Fada Celeste. 10 ao 12 de abril de 2025. Na sexta-feira, depois que Kirigaya Kazuto pendurou seu novo uniforme escolar, ele ouviu sua irmã, Kirigaya Sugura, chamando-o para o jardim. Lá, Kazuto notou um grande objeto coberto por um lençol ao lado de sua irmã. A Fada Celeste é uma side story lançada inicialmente em 10 de abril de 2013. A história se passa no final do arco Fairy Dance, após Kirigaya Kazuto se matricular na Sao Survival School e receber uma surpresa de sua querida irmã. O dia seguinte. 21 a 23 de junho de 2025. Asuna e Kirito estavam fazendo o dever de casa juntos, em uma pousada na cidade de Yggdrasil. Eles começaram a conversar sobre um problema que Asuna estava enfrentando. Às vezes, ela sentia que estava separada de seu avatar e perdia o controle por um momento. Depois de discutir as diferentes possibilidades, eles decidiram pedir ajuda a Yui. Quando ela saiu, Asuna viu uma cena fora de sua janela, que trouxe de volta memórias que não eram dela. No dia seguinte, uma side story bônus que foi lançada inicialmente no Blu-ray do anime de Sword Art Online, precisamente a versão de edição limitada do 9º e último volume do Blu-ray da primeira temporada, em 26 de junho de 2013. Ponte de Arco-Íris. 25 a 26 de julho de 2025. Ponte Arco-Íris é uma continuação da história do Extra Edition e narra as investigações de Kirito e seus amigos sobre a missão Depsia Plunderers.
em uma tentativa de encontrar uma possível continuação para a história da missão. Ponte de Arco-Íris é uma side story que foi lançada como bônus da edição limitada do Blu-ray do Extra Edition, um filme de recapitulação dos dois primeiros arcos da série, cronologicamente se passando logo após o segundo arco, Fairy Dance, com a adição de uma história extra no Alphen Online. O Blu-ray foi lançado em 23 de abril de 2014. Para o 10º aniversário da série de light novels de Sword Art Online, Ponte de Arco-Íris foi relançado como parte de uma coleção de side stories, intitulada Kiss and Fly, volume 22 da novel, em 10 de outubro de 2019. Opositores. Tragédia de desenvolvimento VRMMO. Outubro de 2025. A história apresenta uma dupla original de freelancers e suas dificuldades ao cumprir um pedido de criação de lindas modelos femininas para um jogo. Ao contrário de outros lançamentos de Sword Art Online, esta história não apresenta nenhum personagem principal ou recorrente do elenco de Sword Art Online. Essa é uma side story bônus de revista escrita por Reiki Kawahara. A história foi publicada originalmente no World Gear, sob o título Tragédia de Desenvolvimento do VRMMO, em 10 de dezembro de 2014. A história foi relançada como parte da Dengeki Bunko. Esta versão da história incluiu um epílogo recém-escrito para a história. Sim, só isso. Essa parte até que foi bem de boa de pesquisar e organizar sobre, já que não existe muitas histórias sobre esse período. Agora iremos para a seção Phantom Bullet. Provações de Kirito. A história se passa no mundo real em um momento não específico após o arco Phantom Bullet, narrando uma história sobre o dia em que Yui reservou sem permissão do Kirito 3 passeios consecutivos com as garotas da série. Essa é uma side story bônus em formato de audiodrama, que foi lançado em 6 de abril de 2012. Calibur, 28 de dezembro de 2025. Sugura mostrou a seu primo, Kazuto, uma notícia, afirmando que a espada sagrada Excalibur em Alphen Online havia sido encontrada. Excalibur era a espada mais rara e poderosa de Halo, mas os dois irmãos não conseguiram derrotar os guardiões da masmorra onde a espada estava guardada, apesar de saberem a localização da espada há 1 ano. Assim eles esqueceram temporariamente da espada devido a assuntos mais importantes. No entanto, Kazuto foi informado de que a arma só havia sido descoberta até agora, mas ainda não adquirida. Assim, Kazuto chamou Asuna, Lisbeth, Silica, Klein e Sinon para formar um grupo completo e tentar limpar a masmorra novamente. Bom, basicamente essa história dá continuidade à ponta solta que Fairy Dance deixou, a espada Excalibur, que infelizmente todo esse micro arco dentro de Joturheim foi cortado e só mostrado em meros takes no anime, destruindo boa parte dos monólogos internos dos personagens. Originalmente, essa história foi lançada em 10 de junho de 2011, como um bônus na Dengeki Bunko e era chamada de Calibur SS, onde a história segue com o início igual ao que vimos no anime Light Novel, com a diferença que temos um final ruim da história. 2 meses depois foi publicada a versão que conhecemos, a canônica, que foi lançada no volume 8 da série principal em 10 de agosto de 2011. Um pouco de sol no inverno. 31 de dezembro de 2025. Após uma discussão com os pais por preferirem ficar em casa em vez de visitar os avós no ano novo, Ayano Keiko loga no Alphen Online. Ao fazer login, ela entrou na casa de madeira de Asuna e Kirito junto com Pina. Apesar de verificar a casa em busca de seus amigos, ela não percebeu a presença de Kirito, até
até que Pina voou até Kirito adormecido. Essa é outra história disponível no Silica Edition. Modes Rosário, 6 de janeiro até 6 de abril de 2026. Enquanto Asuna, Lifa, Silica e Lisbeth faziam seu dever escolar na casa de Thoras no andar 22 do New Aincrad, Lisbeth informou Asuna sobre um jogador conhecido como a Espada Absoluta, ou Absolute Sword, como preferir, que estava desafiando os jogadores no andar 24, enquanto oferecia uma certa original Sword Skill como recompensa. Asuna foi informada de que o jogador misterioso havia convertido de um jogo diferente e que mais de 30 jogadores que tentaram desafiar o jogador, incluindo Lifa e até mesmo Kirito, foram derrotados. Essa é uma side story que se passa após o arco Phantom Bullet. Cores cromáticas. 8 de fevereiro de 2026. A história se passa em Alpha Online durante Modes Rosário, narrando o encontro de Asuna, Kirito, Sinnoh e Yuki com uma ex-jogadora de Sword Art Online, chamada Seba. Só uma observação aqui para vocês não ficarem perdidos. Essa história acontece durante a side story Modes Rosário. Sim, uma side story de uma side story. Especificamente, essa história se passa logo após Asuna e os Cavaleiros Adormecidos derrotarem o chefe do andar 29 do New Aincrad, após o grande torneio do Halo, onde Yuki ficou em primeira posição e Kirito em segundo. Essa é uma side story bônus do Artbook, livro de artes de Abek, o ilustrador das light novels de Sword Art Online. Essa história foi lançada em 20 de janeiro de 2016, como parte desse livro de artes. Também não está disponível na light novel. Memórias Azuladas. Em algum momento de fevereiro de 2026, ainda dentro da história Modes Rosário, essa side story foi dada como um bônus da Dengeki Bunko e foi lançada em agosto de 2021. E é basicamente uma história de Sal mais Pokémon. Essa é a melhor forma que posso resumir isso. Acordes cordiais. 7 até 8 de maio de 2026. A história se passa uma semana após os eventos de Ordinal Scale, narrando as consequências do incidente e um problema que levou Yuna a solicitar a ajuda de Kirito, o que levou nosso menino a se encontrar com Eiji mais uma vez. Essa é mais uma side story bônus que foi lançada inicialmente na versão limitada do Blu-ray do filme Sword Art Online Ordinal Scale, em 27 de setembro de 2017. Coração de Cerâmica. 18 de maio de 2026. A história começa com Yui ponderando sobre o conceito de amor. É revelado que 10 dias antes, enquanto estava em Alpha Online, o menino havia se confessado para ela. Confundindo isso com a tentativa de monopolizá-la, ela o rejeitou. O rapaz, porém, explicou que sua intenção era apenas finalmente conversar com ela antes de desistir do jogo. Bom, ela está disponível no Sword Art Online Material Edition Remix, e não tem na Light Novel, mas também é canônica. Acabamos mais uma sessão. Essa foi pequena também, mas maior do que eu esperava. Por fim, ela foi muito menos estressante que a sessão de Aincrad e Fairy Dance. Agora vamos para Alicization. Os eventos de Alicization ocorrem do dia 26 de junho até 17 de agosto de 2026. Memórias de Verão. 7º mês do ano 379 do calendário do mundo humano. Essa side story se passa durante os eventos da parte 2 do capítulo 3 do volume 10 da série principal, onde Kirito e Eugeo estão a caminho da cidade de Zacaria, precisamente quando Kirito e Eugeo estão trabalhando em um estábulo de uma fazenda, em troca de um lugar para dormir. Lançado no dia 1 de agosto de 2019, essa é mais uma história bônus escrita pelo Reiki Kawahara,
postada pela Dengeki Bunko em um evento comemorativo. Viagem distinta. 1º ao 3º dia do 3º mês do ano 379 do calendário humano. A história se passa após o torneio de Zacaria, contando a história de quando eles aparentemente encontraram um fantasma em uma pousada a caminho de Centúrio. É uma side story bônus do Blu-ray da edição limitada do primeiro volume de Alicization, que foi lançado em 30 de janeiro de 2019. O fim do verão e o chapéu de palha. Não, isso aqui não tem nada a ver com One Piece, tá? Agosto de 2026. Essa história se passa após o arco Alicization e conta uma pequena e boba história do Kirito e companhia indo aproveitar o verão. Ela foi lançada como um bônus da Dengeki Bunko no dia 1 de agosto de 2018. Ufa! Pessoal, a gente acabou. Finalmente. Pelo menos até então, né? Até o Rick resolver lançar mais alguma coisa. Depois de tanta pesquisa e dor de cabeça, me sinto aliviado por ter me livrado dessa. Foi realmente complicado tentar deixar tudo de forma cronológica, uma por uma, citar momentos e comparativos com o anime. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui, de verdade. E só deixando claro, vai ter um momento aqui do vídeo que a qualidade vai decair mais do que o normal, né? Já que o vídeo não tem muita qualidade mesmo. Isso é por conta de umas coisas que eu tive que fazer só para esse vídeo gigante caber no meu celular e a minha batata não explodir, tá? Então, perdão mesmo, tá? Vai ter um momento que a qualidade vai decair um pouco, mas depois eu acho que vai voltar. Isso se eu não decidir diminuir um pouco mais, né? Enfim, é isso aí.